vocês querem aprender a montar um aquário para betas, assistam ao vídeo. Sejam muito bem-vindos. Espero que este vídeo vos dê ânimo para a vossa próxima montagem. Em todos os meus aquários eu costumo colocar película, ou no fundo e nas laterais, depende muito da montagem. Neste caso em concreto vou colocar apenas película no fundo do aquário. Será uma película preta. O preto com o verde dá sempre um bom contraste e como o substrato também será preto, ficará engraçado. Se quiserem aprender a colar a película no aquário, eu tenho um vídeo já no meu canal onde explico a forma mais fácil de fazer esta colagem. Eu vou deixar o link na descrição, se tiverem interesse é só irem ver. Devemos ferver sempre as pedras e os troncos antes de colocar no aquário. É uma forma de nós eliminarmos qualquer tipo de bactéria que possa estar alojada em alguma pedra ou em algum tronco. O substrato também aconselho a ferver caso tenha vindo de outro aquário. Se vier embalado não há essa necessidade, desde que seja embalado. O que temos de ter em conta é que os substratos também convém ser lavados com água corrente para não libertarem aquele pó todo, porque o substrato, principalmente se for pedrinhas pequeninas, vão com o transporte vão batendo umas nas outras e vão largando aquele pó. E esse pó depois vai ficar no aquário e sempre que vocês vão remexer o substrato o que vai sair é aquele pó. Assim, antes de colocarmos no aquário damos uma lavagem ao substrato para eliminar esse pó e aí já ficamos descansados. Normalmente este substrato não tem tanto pó como está aqui no vídeo, só que como era um saco grande e já estava no final, tem tendência a ir para baixo e foi o que aconteceu. Quando eu despejei para dentro do alguidar, não só foi o substrato como foi todo o pó que tinha acumulado ao longo do tempo. Agora vamos passar para a parte das plantas. Esta parte é muito importante. Se for bem feita, facilita-nos muito o trabalho quando estivermos a fazer a montagem do aquário. Como podem ver, eu estou a tirar o musgo, estou a colocá-lo em cima de papel, que é para ele secar, para conseguir colar do tronco. No caso do musgo, as duas formas mais habituais de se colocar o musgo em troncos e pedras é ou com um fio ou colado. No caso, eu prefiro usar a cola. Eu costumo usar Super Cola 3 em gel, torna-se mais fácil e não causa qualquer problema aos peixes, desde que esteja aos peixes e ao aquário, desde que esteja seca, não tem qualquer problema. Aqui, como podem ver, eu vou colocar uma gota basta. Vou colocar uma gota de Super Cola 3 em gel num dos ramos, coloco o musgo em cima e ele ficará colado. É 2-3 segundos e ele está colado. Não é preciso meter muito porque senão vamos acabar por colar o musgo todo e ele depois não consegue crescer porque ficou totalmente colado, não é? Uma gotinha é suficiente, só para colar uma das pontas do musgo e ele já não se vai soltar. E vão ver que dá muito resultado. Quando a montagem é nova, eu não gosto de ver os fios enrolados aos troncos e às pedras. Assim, desta forma, dá logo um aspecto mais natural. Agora vamos passar para a parte das outras plantas. Estas plantas foram adquiridas numa loja de aquariofilia e eu habitualmente, sempre que adquiro alguma planta, tento sempre que seja invicto. Se houver essa possibilidade, eu prefiro.
porque elas vêm completamente estabilizadas, não tenho a certeza que não trazem caracóis, que não trazem nenhuma doença, pá, vêm impecáveis. Aqui o único senão é nós quando estamos a arranjar estas plantas, elas parecem que estão assim, muitas das vezes parece que estão um bocadinho mais murchinhas, mas isso é só porque elas vêm lá dentro assim meio embrulhadas e faz com que elas fiquem às vezes um bocadinho mais torcidas. Mas nós quando montamos no aquário, no dia a seguir estão todas impecáveis. É o tipo de embalagem que eu gosto mais. Vêm lá dentro, vêm completamente esterilizadas e nós ficamos descansados. Porque às vezes acontece nós comprarmos plantas em lojas que estão juntamente com outras e às vezes as próprias lojas têm camarões, peixes e até alguns caracóis. E às vezes acontece nós comprarmos as plantas e passado de um mês ou nem tanto de termos plantado o aquário aparecem-nos caracóis que nós nem queríamos que eles estivessem no aquário. Assim, desta forma, isso nunca vai acontecer, porque as plantas vêm completamente seladas. Esta parte é muito importante, é a parte onde eu separo os pés todos para ficar com uma ideia da quantidade de pés que tenho, que facilitará depois na altura da montagem do aquário, porque nós olhamos e temos a certeza de quantos pés temos e o tamanho dos mesmos. Por isso facilita bastante. Aconselho a toda a gente a fazer isto desta forma. E eu aproveito e tiro também as raízes que têm tamanho a mais, as folhas que estão mais junto à raiz. Eu normalmente tiro sempre isso tudo. Vou passar agora para a parte da montagem, mas antes quero que saibam que na descrição do vídeo está a ficha técnica do aquário, com tudo o que eu utilizei para fazer a montagem. Vão lá, tirem as vossas dúvidas, vejam as plantas que eu utilizei, o substrato, e se quiserem até podem copiar, garanto que vai dar resultado. Aqui estou a colocar o substrato, eu optei pelo substrato preto. E para quem tem menos experiência, eu posso dizer que o substrato preto evita o aparecimento de algas. Porque quando o substrato é muito claro, há uma espécie de reflexo e às vezes até acontece os substratos que são muito claros ficarem esverdeados ou amarelados porque é do aparecimento de algas. Aqui estou a ajustar o substrato. Normalmente o ideal é sempre deixar a parte de trás do aquário mais alta que a parte da frente, porque dessa forma ficamos com a sensação que o aquário é mais profundo. Aqui eu optei por colocar um pouco de água, porque este substrato, quando é colocado, fica sempre com muito ar entre todas as pedrinhas. Ao colocar um pouco de água por cima do substrato, vai fazer com que ele fique um pouco mais compacto, para depois não haver surpresas na altura da montagem. Isto é, às vezes com este substrato o que acontece é nós colocamos tudo, colocamos pedras, e se for uma camada muito alta de substrato, quando se começa a colocar a água, o substrato abate bastante. Assim, desta forma, ele vai já abater um pouco, embora não seja muito perceptível na câmara, mas ele abate um pouco e a seguir, quando eu for colocar as pedras, já não haverá deslocações quando encher o aquário com água. Agora chegou a altura da colocação das pedras e do tronco. Aqui elas já vão ficar na posição correta, porque eu tenho a certeza que quando colocar a água, elas já não se vão deslocar, porque o substrato já está mais compacto
porque levou a água por cima e fez com que ele ficasse mais compacto. Aqui eu apercebi-me que o substrato à frente tinha pouca altura e então tirei um pouco de substrato da parte traseira do aquário para a frente, para quando for plantar não haver o perigo das plantas se soltarem. Estou a colocar um pouco mais de água no aquário para ser mais fácil plantar. Agora, primeiro que tudo, irei colocar umas cápsulas fertilizantes da Trópica, gosto bastante de utilizar. Vou colocar 3. Como atrás a densidade de plantas vai ser maior, serão colocadas 2 cápsulas destas na parte de trás e uma na parte da frente. Vamos então dar início à plantação. Colocar sempre as plantas com muito cuidado. É um pouco chato, dá bastante trabalho. É um trabalho muito minucioso. Para mim até a parte mais chata da montagem de um aquário é colocar as plantas no substrato. Porque às vezes elas, como o substrato é novo, elas até se arrancam um pouco. Quando nós não estamos muito adaptados, é complicado. Depois com o tempo nós vamos ganhando hábito e para muitos de vocês que estão agora a começar, provavelmente vai ser difícil de plantar com a pinça, porque muito provavelmente muitas das plantas serão plantadas mesmo com a mão, mas isso é normal, não se precisam de preocupar, porque isso é uma situação normal que acontece. Aqui se calhar vocês até estão a dizer que seria muito mais prático usar uma pinça com as pontas direitas. É verdade e tinha dado mais jeito, porque eu nestes aquários pequenos prefiro a pinça com as pontas direitas. Mas quando fui fazer a montagem não a encontrei. Por isso acabei por usar esta com as pontas tortas. Não é a mesma coisa, mas faz o trabalho na mesma. Agora vou encher a totalidade do aquário. Não se esqueçam, encher o aquário convém ser com muita calma. Mesmo que demore mais tempo, é preferível do que revirar o substrato. Com calma, nós enchemos o aquário e não arrancamos nenhuma planta. Se despejarmos água à pressa, o que vai acontecer é vamos revirar o substrato e arrancar plantas, o que não queremos. Queremos que as plantas se mexam o menos possível. Aquário cheio, vou colocar o termostato, será um termostato de 25 watts, é mais que suficiente. Aqui o termostato não estará propriamente lá para manter a água quente, até porque o beta aguenta águas tanto frias como quentes. O que o termostato vai fazer basicamente é estabilizar a temperatura, para que não haja muita oscilação, como isto são aquários pequenos. Não convém começar o dia com 26 graus e acabar com 30, voltar a passar para 22 à noite, depois durante o dia voltar a subir. Não é o caso, porque este aquário está dentro de casa, mas quanto mais estável tiver a temperatura melhor e dessa forma também evitamos algumas doenças. Agora estou a colocar a luz. A luz convém ser forte o suficiente para as nossas plantas. Não se esqueçam que se querem ter um aquário plantado, uma das partes indispensáveis é a luz. Até só ao tempo que tem a luz ligada. Se a luz estiver ligada demasiado tempo para o vosso aquário, provavelmente irá aparecer algas. Tenho sempre o mesmo horário de luz, o que é que eu quero dizer? Tenho um relógio ligado à lâmpada e ela acende sempre à mesma hora e desliga sempre à mesma hora, esteja eu em casa ou não esteja. O que é que faz? Faz com que, se porventura o aquário começar a ganhar algas, eu já sei que provavelmente tenho tempo de luz a mais e aí vou reduzindo meia hora ou uma hora até chegar ao ponto certo de as algas já não estarem a avançar e a seguir começarem a diminuir. Agora é só fazer a colocação do filtro, sim, eu nos betas também uso filtro. E agora vamos dar uma volta aqui pelo aquário e a seguir é esperar que se conclua a ciclagem. Se vocês não sabem o que é a ciclagem do aquário,
Eu vou deixar o link na descrição, é só irem ali à descrição e assistirem ao vídeo onde eu explico o que é a ciclagem do aquário. Espero que tenham gostado, se consegui tirar algumas dúvidas, se aprenderam alguma coisa com este vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, de dar like no vídeo, isso ajuda bastante na divulgação do canal. Não se esqueçam, há vídeo novo todas as sextas-feiras. Fiquem bem e até à próxima!